Olá! O AVC, acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações no mundo todo. Conhecer os sintomas e também as formas de prevenção é fundamental. E esse é o nosso assunto a partir de agora. O mês de outubro reúne o Dia Mundial e o Dia Nacional de Prevenção ao AVC. Um assunto muito importante e que nós vamos conversar agora com o médico cardiologista Guilherme Loureiro Fialho. Ele que é presidente da SOCESC, a Sociedade de Cardiologia de Santa Catarina, e também é professor do programa de pós-graduação em Ciências Médicas do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Inclusive nós estamos aqui na área da UFSC, do Hospital Universitário. Doutor, muito obrigada por nos receber. Seja muito bem-vindo ao Bem-Estar SC. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Doutor, é um assunto importante, porque tem inclusive números e dados impactantes quando a gente fala de AVC, né? É preocupante. Não, sem dúvida. O AVC é uma situação bastante preocupante, é uma situação que é considerada hoje como a segunda causa de mortalidade, né, nos países ocidentais, assim, então, e no mundo todo, né, em geral. Claro que isso pode variar um pouquinho de região, né? Dentro do próprio nosso país, é um país heterogêneo, né? A gente vai ter lugares onde essa incidência é maior, lugares onde é um pouco menor, mas é uma situação preocupante não só pela possível mortalidade precoce, mas pelas consequências também em relação à disfunção de longo prazo, né? O indivíduo às vezes perde a capacidade de movimento, a capacidade de fala, então tem uma série de consequências possíveis que também são bastante preocupantes nessa população que tem um AVC. E existem tipos diferentes de AVC também. Sim, na verdade o AVC ou AVE, né, é o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, né? Então, na verdade, são doenças dos vasos, né, que você divide em dois grandes grupos. Em torno de 80% a 85% dos casos do AVC, ele ocorre por alteração isquêmica, isquemia cerebral, né? Então, a isquemia, o que ela é? É uma falta de sangue chegando em algum tecido. Então, assim como a gente tem, por exemplo, uma isquemia cardíaca, que é um infarto, a isquemia dos membros inferiores, que pode, né, levar inclusive à amputação, a gente pode ter isquemia cerebral, onde você tem morte do neurônio, né? Essa é a causa mais comum do AVC. Então isso é em torno de 80% a 85%. E o restante, geralmente são por causas hemorrágicas. Você tem sangramento dentro, né, do tecido cerebral ou nas meninges, que são digamos assim, as membranas que recobrem o cérebro, né? Em relação ao acidente vascular isquêmico cerebral, que é o mais comum, a gente pode dividir alguns grupos. Isso é relevante até em relação a tratamento a longo prazo. Então a gente tem pelo menos alguns grupos, são o AVC que vem por oclusão dos grandes vasos carotídeos, por exemplo, né? A carótida, a artéria que irriga o cérebro, passa pelo pescoço, então ela pode ter uma oclusão aguda, você diminui o fluxo para o sangue. Você pode ter uma oclusão dos pequenos vasos, já no parênquima cerebral. Você pode ter uma alteração secundária, por exemplo, ao que a gente chama de AVC cardioembólico. Então, o coração com algum problema, né, gera um coágulo e esse coágulo, né, um trombo, um coágulo, esse coágulo vai para a circulação cerebral e oclui a artéria, levando ao problema. A gente ainda tem algumas alterações talvez menos comuns, que a gente chama de trombofilias, são doenças primárias do sangue, levando a coagulação alterada, né, do indivíduo. Então, o que a gente chama de dissecção de aorta, que é quando as paredes das artérias se descolam e podem ocluir o vaso, né? E tem o criptogênico, que é quando eu não consigo entender a causa, né? Geralmente, quando a gente investiga esses criptogênicos, muitos deles são cardioembólicos, inclusive, por causa de uma arritmia cardíaca ou um trombo dentro do coração. Mas então são essas as causas. Então eu acho que de forma resumida é importante deixar bem registrado, são situações vasculares que ocorrem no sistema nervoso central. E todas elas têm gravidade, todos são graves? O AVC, né, eu vou fazer um paralelo com o infarto no coração, né, a gente pode ter diferentes apresentações, né? Então você tem pacientes que às vezes têm uma sequela muito discreta, algo, eu diria, quase imperceptível, difícil até de definir ao exame clínico do paciente, mas você tem situações que são completamente
catastróficas para o paciente, né, que podem inclusive levar a óbito ou a algum déficit permanente de função do paciente. Isso eu ia perguntar também para o senhor a questão das consequências do AVC, né? A gente tem essa preocupação com a morte, com incapacitação, com as internações também. Então, quais são as consequências que essa doença pode trazer para a pessoa? Então, a mortalidade é algo sempre bem importante, né? Mas a gente tem que lembrar que a quantidade que a gente chama de anos de vida perdido, de capacidade perdida, isso é bastante relevante no AVC, né? E até depois a gente vai talvez conversar um pouquinho sobre por que é importante a gente fazer o diagnóstico rápido, que a gente consegue recuperar essa situação ou prevenir que ela se estabeleça de forma definitiva, né? Mas então você pode ter algumas sequelas, desde sequelas motoras, né? Então às vezes o paciente perde a força de um membro, por exemplo, né? Não consegue mais mexer, por exemplo, o braço direito ou a perna direita. Ele pode ter alteração na expressão facial, né? Então a questão do rosto, né? Desvia um pouco a rima bucal, que é né? a boca para um lado, vamos dizer assim. A gente pode ter alterações secundárias à fala, então o paciente pode ter o que a gente chama de afasia, né? Que você pode dividir em alguns tipos, mas tem indivíduos que não conseguem, às vezes sabe o que é aquele objeto, mas não consegue nomear o objeto. Então ele está vendo que é uma árvore que tem ali, mas ele não consegue falar assim, é esse negócio que tem frutas, que tem folha, ele não consegue dar um nome, né? Então você pode ter e você pode ter afasia também de compreensão, que você fala com a pessoa e ela não te entende. Então tem uma série, e fora outras consequências, mas tem uma série de situações, né, que podem acontecer que são bastante debilitantes para o paciente. Muitas vezes jovens, inclusive, né, pessoas que não, na casa dos 60 anos, 55, 60, às vezes 70, mas pessoas não necessariamente tão idosas assim, né, que têm sequelas importantes que podem realmente transformar a vida numa situação bastante impactante para essas pessoas. Existe um grupo que tenha uma tendência a ter mais a doença, a ser, né, acometida pelo AVC? Isso é muito importante ser abordado, né? A gente sabe que, e aí eu faço também de novo um paralelo com o coração, até porque os fatores de risco, que é o que a gente vai falar um pouquinho, eles são muito similares, né? Então a gente brinca que as doenças que levam ao infarto é o que leva ao AVC, o que está por trás disso, né? Então dentro desse grupo de fatores de risco, a gente tem aqueles fatores de risco considerados modificáveis e os não modificáveis. Então, por exemplo, né? Quando eu envelheço, o meu passar do tempo, né, o meu envelhecimento, ele aumenta o meu risco para algumas coisas, né? Dentre eles, para AVC, infarto, né? Eu tenho um risco aumentado. Algumas estatísticas falam que acima dos 55, 60 anos, a cada década de vida que eu tenho a mais, eu dobro o meu risco de AVC. Então, o próprio passar da idade é um fator de risco, né? Tem situações genéticas, né? Situações que às vezes podem favorecer que eu tenha um AVC. Por exemplo, às vezes eu tenho um aneurisma cerebral, isso pode romper, levar a um AVC hemorrágico, né? Então tem situações que podem favorecer, às vezes, AVCs até em momentos mais precoces. Mas eu acho que o que é o mais importante, a gente precisa passar isso para a população, é a questão dos fatores de risco, né? Os clássicos que são modificáveis. Eu acho que isso a gente está no nosso alcance, isso é uma questão de saúde pública que a gente pode modificar o desfecho desses indivíduos, né? Então, isso vai fazer total diferença na nossa probabilidade, no nosso risco, né? É uma questão matemática, probabilidade, chance de ter um evento, seja ele cardíaco, seja ele cerebral, seja ele vascular periférico, né? Então, dentre os fatores de risco modificáveis, eu cito primeiro aqui o sedentarismo, né? Então, o sedentarismo é algo bastante prevalente, né? A gente não tem talvez uma cultura tão reforçada da necessidade de fazer exercício todos os dias, né? Isso é uma coisa super importante. A OMS, ela nos recomenda que a gente faça pelo menos 150 minutos de atividade física considerada moderada por semana, né? Moderada de forma grosseira é aquela que eu estou, por exemplo, caminhando rápido ou correndo e eu não consigo completar uma frase com a pessoa que está do meu lado, não dá para a gente conversar de forma tranquila, então eu estou realmente exigindo do meu corpo, né? Então o sedentarismo é um dos fatores importantes. Outra questão fundamental, obesidade, né? A gente vive hoje num momento epidêmico de obesidade, que tem relação também com o sedentarismo, porque se eu estou sem fazer atividade física, eu vou ter mais chance de ganhar peso, então a questão da obesidade e do sedentarismo, elas caminham juntos, e nisso eu já vou linkar uma terceira situação que também tem a ver com as outras duas, que é a nossa alimentação não saudável,
né? Então a gente já tem estudos, por exemplo, com alguns tipos de dieta. A gente fala que a dieta do padrão mediterrâneo ou a dieta DASH, que é Dietary Approach to Stop Hypertension, né? Então seria a dieta para terminar a hipertensão, né? São estudos clínicos que eles mostraram que, por exemplo, uma dieta que é rica em legumes, rica em vegetais, em nozes, oleaginosas, né? Com carne branca, menos carne vermelha, menos carne processada, menos sal, menos açúcar. Essa é uma dieta interessantíssima e reduz mortalidade cardiovascular e incidência de AVC, de infarto e de doenças vasculares periféricas. Então, a nossa alimentação é uma coisa super importante, né? A gente vê hoje, a gente vai ao supermercado, a gente vê um oferecimento muito grande de alimentos industrializados, né? Eles geralmente são muito ricos em sódio, que é o sal, e isso gera hipertensão arterial, que depois eu vou comentar que é um outro fator de risco modificável. Mas a hipertensão arterial, o sódio, levando a hipertensão arterial, favorece, né, o AVC. A hipertensão arterial, talvez se eu pegar um fator de risco isolado, talvez seja o pior fator de risco para AVC. Então, né, já falando desse outro fator de risco... O senhor já deu aí todo o caminho para a prevenção também, né? Então, alimentação, bons hábitos, sair do sedentarismo já ajudam com a questão de prevenir essa situação do AVC na vida. E aí tem a hipertensão, que também é um fator de risco bastante importante. Perfeito, e você comentou muito bem, não tem como a gente falar dos fatores de risco e já ao mesmo tempo linkar isso com prevenção, porque isso é muito forte. Depois a gente tem alguns números que são alarmantes, né? Teve um trabalho recém-publicado agora em 2025, que ele mostrou que dentre os 5 fatores, que ele chama de Big Five, né, os 5 maiores fatores de risco, que ele chamou de alterações do peso, obesidade ou sobrepeso, até o baixo peso extremo, que também é um fator de risco, né, o baixo peso também é um fator de risco, o tabagismo, a hipertensão, o diabetes e o colesterol alto. Se eu chego aos 50 anos de idade com esses 5 fatores bem controlados e comparo com o indivíduo da minha idade, 50 anos, com os 5 não controlados, em tese eu vou ter 14 anos a mais de chance de vida do que esse indivíduo. Então eu ganho mais do que uma década de vida se eu tiver isso controlado. Então isso é muito, muito importante, né? Então eu já nomeei a hipertensão, que é um fator de risco fundamental. Um adendo importante: a hipertensão é muito prevalente no mundo todo, né? 45% até 50% das pessoas no mundo são hipertensas. E o grande alarme é que metade nem sabe que é hipertenso, porque é uma doença que não causa sintomas, então o paciente geralmente é assintomático. Se eu não mensurar a pressão, às vezes eu não vou saber se ele é hipertenso ou não. Tem que ir atrás disso, tá? Então a hipertensão muito prevalente, metade não sabe que é hipertenso, e os que sabem e estão tratando, pelo menos uns 30% a 40% não estão na meta adequada da pressão arterial. Nossa. Então, Inclusive olha que... mudou o parâmetro, né, da pressão arterial. Perfeito, mudou. A gente teve um consenso recentemente publicado, que baseado em estudos observacionais, e não só observacionais, até em experimentos clínicos, né, mostrando que a gente conseguia baixar a pressão para abaixo de 130/80 seria o ideal para a prevenção cardiovascular. Em alguns cenários até um pouco mais baixo se o paciente tolerar, 12/7, né, que é o 120/70, então até um pouco mais baixo é interessante. No passado a gente usava como corte 140/90, 14/9, né? Então a gente hoje sugere um pouquinho mais baixo, porque a gente já tem evidência de benefício adicional naqueles que eu consigo baixar um pouquinho mais a pressão arterial. Só lembrar ainda, né, do diabetes, né, que eu não falei, mas é importante também falar da dislipidemia, né, o colesterol alto, que também favorece os entupimentos vasculares, e lembrar ainda do tabagismo, né, que é outra situação bastante importante, né? A gente vê às vezes no jovem até um certo crescimento do tabagismo, então isso também tem que ser mencionado, não pode esquecer disso. Políticas públicas precisam ser, vamos dizer assim, a gente precisa investir nisso, né, para deixar claro a importância de não entrar por esse caminho, que ele vai ser ruim a longo prazo. E o senhor falou do diagnóstico, e para ter o diagnóstico precoce é preciso identificar os sintomas, né? Como a gente pode identificar, doutor, que um AVC está se aproximando? Porque sem identificar os sintomas fica mais difícil de diagnosticar, né, antecipadamente. Perfeito, essa pergunta é extremamente relevante, até porque e isso a gente aprendeu também com o tratamento do coração, né? No coração a gente tem uma máxima que fala que tempo é igual a músculo, né? Então, assim, quanto mais precoce
eu consigo fazer o diagnóstico de um infarto no coração, eu consigo abrir a artéria mais cedo, eu consigo melhorar, salvar o meu paciente, salvar o músculo cardíaco. E o AVC é o mesmo raciocínio, né? A gente comentou que a isquemia, que é o mais comum, é uma falta de circulação para o cérebro, né? Então você tem uma redução da circulação, pouco oxigênio para os neurônios e você pode ter morte neuronal, você tem perda de tecido cerebral, né? Então, se eu consigo fazer um diagnóstico precoce, né, isso me favorece, me possibilita de fazer uma intervenção precoce. Se eu consigo fazer uma intervenção precoce, eu consigo salvar tecido e isso vai melhorar o prognóstico e a mortalidade do paciente. Então, como é que eu faço o diagnóstico? Né? Existe um acrônimo que a gente fala que é o FAST de rápido do inglês, que é o F-A-S-T. Né? Então, o F de face, de rosto. Então, né, como eu falei, se a boca fica um pouco torta, você pede para a pessoa assobiar, ela não consegue assobiar porque não está tendo a musculatura de forma adequada, esse é um fator para você ficar atento, né? A de arm, braço, então o braço fica fraco, às vezes eu estou segurando uma xícara, deixo ela cair, isso é uma coisa bastante comum, a gente escuta essas histórias, né? Então fica atento a isso, né? O S de speech, fala. Então eu não consigo falar, minha fala fica arrastada, fica estranha, eu começo a falar palavras que você não está mais me entendendo. Isso é importante a gente também chamar atenção. E o T é de time, tempo, porque é justamente isso para lembrar que o tempo é precioso nesse momento, né? Então tem até alguns programas de saúde pública que a gente tenta educar até crianças, né, que às vezes estão com seus avós a saberem essa questão do fast, para que eles possam identificar no seu avô, por exemplo, né? A gente está em casa com o avô, meu avô está falando estranho, já chama o socorro para dar andamento ao atendimento precoce. E o atendimento? A gente está aqui, como eu falei no começo, né? Nas redondezas do HU, onde o senhor também presta atendimento. Existem também unidades que trabalham diretamente com essa pauta do AVC, mas o que a pessoa deve fazer quando sentir, né? Perceber os sintomas? O que eu faço? Muito bem. Na verdade, a gente tem, não só no país, né, não só em Santa Catarina, mas no país todo, unidades especializadas em AVC. Né? Você tem tanto unidades avançadas quanto as essenciais que a gente fala. Mas essas unidades, elas foram melhorando com o passar do tempo. Né? A gente foi vendo que existem algumas atitudes para tentar abrir a artéria, por exemplo, que fazem diferença no prognóstico do paciente. Então, só para a gente ter uma ideia, em 2008 nós tínhamos no Brasil em torno de 35 dessas unidades no Brasil inteiro. Isso está agora, 2022, em quase 246 unidades. Então, houve um aumento disso, né? Isso é importantíssimo, porque na verdade a gente precisa desses setores que atendem esses pacientes diferenciados. Então, hoje você tem algumas atitudes que, dependendo do tipo de AVC, da imagem que você vai fazer uma ressonância, uma tomografia, da gravidade do paciente, do tempo em que ele chegou no hospital, você pode fazer algumas atitudes, dentre elas, né, uma trombectomia, né, que é retirar o trombo de forma, por uma intervenção, uma neurointervenção, né, e você pode fazer uma trombólise, que é você injetar uma medicação na veia do paciente, que ela, ou às vezes até intra-arterial, para tentar desfazer aquele coágulo que está entupindo o vaso. Isso tem critérios bastante rigorosos, não é para qualquer paciente, alguns tipos de AVC, tem que ter o tempo de chegada correto, se chegar muito tarde já não tem benefício e pode ter malefício. Então você tem todo um protocolo, por isso que essas unidades são bem interessantes. As unidades essenciais de atendimento de AVC, elas fazem a trombólise química, né, a medicação, mas não fazem a neurointervenção. Geralmente as avançadas tem um neurocirurgião, tem um neurointervencionista, você tem uma equipe com mais recurso, vamos dizer assim, de imagem também e de intervenção para tentar abordar esses indivíduos, né? Ou seja, ao perceber os sintomas, qual a primeira ação que o paciente ou familiar deve ter? Leva para emergência ou dá tempo de agendar uma consulta com um especialista? Muito boa pergunta. De forma alguma dá tempo de agendar a consulta. Isso é uma emergência médica das principais emergências médicas, né? Então, uma vez que eu estou suspeitando do diagnóstico, o ideal é a gente chamar socorro, né? Se a gente tiver um serviço, às vezes, de ambulância, ou se não tiver, que a gente consiga ajuda para, em pouco tempo, levar esse indivíduo, idealmente, para um lugar que se tivesse uma unidade de AVC, né? Melhor ainda, mas se não tiver, que leve à emergência, porque lá ele já vai tomar, vai receber, né, todo o tratamento que precisa ser recebido e, se necessário, transferido depois para uma unidade mais avançada. Então, o diagnóstico precoce
e a imediata, né, transporte, né, do paciente para uma unidade de emergência é fundamental. Muda o prognóstico do paciente. Doutor, muito obrigada pelas informações, muito obrigada por nos receber aqui no Hospital Universitário, onde o senhor também presta atendimento. Parabéns pelo trabalho e que possa salvar muitas vidas, principalmente com a informação, né? Muito obrigado, Obrigada te agradeço. mesmo. Obrigado. Lembrando que em outubro há aí as campanhas, né, de prevenção ao AVC pelo mundo e também aqui no Brasil. Mas em todos os meses a gente sabe que pode e precisa cuidar da nossa saúde e ficar atento aos sinais do nosso corpo. Desejamos a todos vocês muito bem-estar e até a próxima!